Pai, obrigada pela palavra hoje. Eu acredito que para algumas pessoas, elas vão ouvir algo hoje que vai realmente ser um momento decisivo para a vida delas. Então eu agradeço pela palavra. Ajuda-me a entregar exatamente da maneira que você deseja e ajude cada pessoa a manter o foco e ouvir exatamente o que ela precisa ouvir em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 61. Em primeiro lugar, deixe-me lhe dizer que Jesus pode curá-lo em todos os lugares em que você foi ferido. Em todas as áreas. Se você está sofrendo espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, financeiramente e nos relacionamentos, eu quero que você tome posse desta próxima coisa que vou dizer. Não há nenhuma área em sua vida que Deus não se preocupe. Nenhuma. Não há nenhuma em sua vida com que Ele não se preocupe. E não há nada em sua vida que você não possa trazer a Ele e pedir-lhe para ajudá-lo. Agora, eu acho que essa é uma grande revelação que provavelmente os cristãos de todo mundo precisam ouvir, porque eu passei muitos anos da minha vida como crente, pensando que eu nem mesmo sei se pensei conscientemente, mas eu não tinha nenhuma ideia de que Deus estivesse interessado em qualquer parte de mim que não fosse a parte espiritual para perdoar os meus pecados e me ajudar a chegar ao céu. Primeiramente, eu nem sabia que eu tinha um problema mental. Eu pensava que todo mundo tinha um problema. Eu não sabia que era o meu pensamento. Eu realmente não sabia que eu tinha problemas emocionais. Eu sabia que eu ficava chateada facilmente, eu sabia que eu estava com muita raiva e, sabe, eu nem mesmo sabia realmente que eu era insegura, eu era realmente manipuladora e controladora. Nós, quando estamos todos bagunçados a fim de sobreviver, encontramos maneiras de mascará-lo. Nós colocamos máscaras e criamos desculpas para podermos facilmente nos convencer de que todo mundo tem um problema e se eles mudassem, então nós estaríamos bem. Sim? Não? Talvez? Vamos lá, é sábado de manhã, eu estou um pouco cansada, então você tem que me ajudar hoje. Amém. Agora, eu realmente quero que você saiba que tudo o que te machuca, Deus quer curar. Agora, quando eu comecei a entender a Escritura como a que eu estou me preparando para ler em Isaías, foi muito transformador para mim. Então, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me qualificou para pregar o Evangelho, as boas novas aos mansos, aos pobres e aos aflitos. Ele me enviou a curar e restaurar os quebrantados de coração. Agora, eu acredito que o mundo está cheio de pessoas quebrantadas de coração. E o que realmente significa de forma prática? Eu acho que ser quebrantado de coração significa quebrado na personalidade. Isso significa que nós não estamos funcionando da maneira que Deus quer que nós estejamos funcionando no nosso melhor. A maneira que eu me comporto em meus relacionamentos com as pessoas agora, especialmente a maneira que eu me comporto em meu relacionamento com o meu marido, é tão incrivelmente diferente da maneira como eu me comportava há 40 e tantos anos atrás, quando Dave e eu nos casamos. Para ser honesta, quando eu olho para trás, eu penso, eu não sei como ele me suportou e ainda Deus lhe deu uma graça, porque Deus viu o meu coração. E a coisa boa é que Deus não só vê onde você está, Ele vê onde você vai estar, se Ele trabalhar com você um pouco. Amém? E apenas como uma parte aqui, às vezes Deus irá lhe trazer uma pessoa com um coração partido. Eu sei que todos nós queremos alguém que está todo organizado, perfeito, para que eles possam nos fazer felizes. Mas honestamente, nós oramos, queremos ser usados por Deus. Eu quero dizer, este é o que eu vou dizer aqui, é a verdade absoluta. Dave tinha 26 anos, eu 23 quando nos conhecemos. Eu já tinha passado por um mau casamento e um divórcio, 5 anos casada com alguém que me maltratou depois de eu já ter sido maltratada durante a maior parte da minha vida. E eu tive um filho que, curiosamente, eu pus o nome de David. E sabe, ele estacionou na frente da casa dos meus pais para pegar um cara com quem ele trabalhava. Eu estava lavando meu carro
Então, eu usava shorts curtos, tinha um desses grandes penteados altos. E sabe, David estava orando por uma esposa. Ele disse ao Senhor: quero me casar, estou pronto para me casar. E ele é um homem que definitivamente acredita que a fé sem obras é morta, porque ele estava saindo com 3 mulheres diferentes no momento. Então, ele não estava sendo apenas passivo e sentando e esperando, ele foi atrás dela. E ele disse que sabia que nenhuma das 3 era certa. Então, quando ele me viu, ele disse: ei, quando você terminar de lavar o seu carro, você lava o meu? Você sabe, eu não confiava em homens, eu era sarcástica e, sabe, um pouco rebelde. Eu me virei e disse: se você quiser o seu carro lavado, lave você mesmo. Ele disse que o que saiu de dentro dele foi: essa é a garota pra mim. Talvez ele seja mentalmente doente depois de tudo, eu não sei, Mas aqui está a coisa. Quando ele começou a orar por uma esposa, ouça o que ele disse. Ele disse: Deus, faça ser alguém que precise de ajuda. Agora, honestamente, eu me pergunto, quantas pessoas teriam coragem de fazer esta oração? Há alguém aqui que quer se casar e alguma vez orou: Deus, eu quero me casar, faça com que seja alguém todo bagunçado para que eu possa ajudá-la. Mas aqui está a coisa para se lembrar: muitas pessoas lá fora que precisam de ajuda. Eu era alguém, eu tinha certo conhecimento de Deus desde que eu era uma garotinha e eu queria tanto servir a Deus, eu realmente queria viver bem e servir a Deus. Eu tinha um bom coração, mas eu tinha uma personalidade quebrada. Eu estava quebrada por dentro e eu não precisava de alguém só para me falar sobre Jesus. Porque as pessoas tinham feito isso. Eu precisava de alguém para me mostrar Jesus. Vamos lá, ouça. E talvez Deus tenha te colocado como uma pessoa de coração quebrado. Uma pessoa que é um pouco confusa. Um pouco difícil de se conviver. Mas há uma faísca lá. Algo que vale a pena salvar. E talvez Deus só queira que você esteja lá. Você sabe, eu acho que há um grande ministério chamado Ministério de Estar Lá. Você me ouviu? Às vezes nós não precisamos pregar para alguém, isto pode ser a pior coisa que fazemos. Às vezes a gente só precisa estar lá e precisamos ser um cristão. Não religioso fariseu, há uma diferença. Vamos lá, pessoal. Mas apenas ser um verdadeiro cristão de forma consistente. E alguém dirá: talvez haja uma maneira diferente de viver da que eu estou vivendo. Veja, eu estava tão confusa, eu nem sabia o que era paz. Eu nem sabia que a paz era possível. Eu vivia em uma família com brigas o tempo todo e apenas um monte de, pecado e maldade e abuso. Eu cresci, tudo na minha vida estava enraizado no medo e assim, eu não tinha ideia do que era paz. E aqui Deus me dá este homem porque, mesmo quando eu estava casada com meu primeiro marido, veja como Deus ouve as orações. Quando eu estava casada com meu primeiro marido, eu deitava ao lado dele, eu orava e dizia: Deus, por favor, me dê alguém algum dia na minha vida que vai realmente amar-me. E que seja alguém que me leve à igreja. Essa era a minha oração. Por favor, dê-me alguém que realmente vai me amar. Porque eu sabia que aquele cara não me amava. Eu sabia quando me casei com ele que não ia funcionar, mas eu estava desesperada. E as pessoas desesperadas fazem coisas realmente estúpidas. E assim, por anos, ficou um pouco melhor a cada ano, mas durante anos, David apenas foi consistente. Um homem de Deus, isso não significa que ele não me confrontou, não significa que nós não, nunca falamos sobre o meu comportamento, mas David estava feliz na minha frente. Ele não me deixou roubar a sua alegria. Ele foi pacífico. Ele sempre perdoava. Ele era apenas um maravilhoso exemplo. E ele realmente me deixou com fome e sede do que ele tinha. A Bíblia não diz que você é o sal da terra. Deixa eu lhe perguntar, você está fazendo alguém sedento pelo que você tem? Alguém está olhando para você e dizendo: cara, eu gostaria de ser assim.
Eu nem sabia que uma vida como essa era possível, então, de qualquer forma, eu estou apenas dizendo isso para ter uma boa medida de que, sabe, às vezes, você tem que estar disposto a passar por algumas coisas que não são muito agradáveis para você, para a salvação e a cura de um outro indivíduo. Para ser honesto, eu acho que nós podemos ir em frente e dizer, eu acho que às vezes estamos excessivamente preocupados com o que estamos ganhando com tudo isso. E se está ou não confortável para nós. E talvez nós devemos apenas parar de orar e pedir a Deus para nos usar se nós realmente não queremos. Oh, bem, vou continuar. Ele enviou-me a curar os quebrantados do coração, a proclamar ou declarar a liberdade aos cativos físicos e espirituais, e a abertura da prisão e dos olhos para aqueles que estão presos. Que maravilha esta escritura aqui! Para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do seu favor, e o dia da vingança do nosso Deus para consolar todos os que choram. Sabe, o dia aceitável do Senhor é sempre o dia de hoje. Este dia é o dia em que você pode começar um processo de cura em sua vida. Este dia é o dia em que você pode ser salvo. Este dia é o dia que você pode ser tocado por Deus. Este dia é o dia que você pode ter uma reviravolta em sua vida. Não tem que ser amanhã, pode ser esse dia. Jesus não é o grande vou ser, Ele é o grande eu sou. Amém? E Ele está aqui para você hoje. E eu vou lhe dizer que a melhor notícia é que você não é e nunca será capaz de merecer tudo o que Jesus fez por você, e nem eu sou. Por isso precisamos aprender a receber apenas como crianças. E sermos muito gratos por Deus nos amar. Agora, para conceder consolo e alegria para aqueles que lamentam, em Sião, verso 3, Isaías 61, 3. Conceder consolo e alegria para aqueles que choram, em Sião. Alguém aqui que tem luto suficiente para durar uma vida inteira e você está pronto para a alegria? Para dar-lhes glória, uma guirlanda, um diadema, uma bela coroa em vez de cinzas. Aleluia. Agora, beleza por cinzas. Agora, isso significa que você pode tomar uma vida feito lata queimada de lixo e você pode trazê-la para Jesus e Ele vai pegar isso, Ele vai te dar de volta algo bonito. Vamos. Mas, agora eu vou lhe dizer algo importante. Esta é uma chave aqui. É bom ler essa escritura e dizer, sim, eu quero beleza por cinzas. Mas você tem que desistir de suas cinzas para receber a beleza. O que você quer dizer com isso? Bem, a amargura, o ressentimento, o peso em seu ombro, a má atitude, a autopiedade, ser negativo, um espírito passivo, preguiçoso, que se senta ao redor e quer que todo mundo faça algo por ela o tempo todo, mas eles não querem fazer nada por si mesmos. Vamos lá, eu tinha tudo isso acontecendo na minha vida, cada pedacinho. Eu não sabia que a beleza estava disponível e depois que eu descobri, ainda não estava pronta para desistir das cinzas. Sabe, às vezes nós apenas gostamos de... Nós meio que gostamos, mesmo sendo idiota, nós gostamos de sentar e sentir pena de nós mesmos o tempo todo. Você tem que desistir dessas coisas, isso não fará nenhum bem. Se você realmente quer ter uma bela vida, o primeiro passo é perdoar todo mundo que te machucou. Completamente perdoar totalmente a elas. E sim, o que fizeram com você não é certo, mas você não está machucando ao odiá-los. Por favor, entenda que você não está prejudicando ninguém que te magoou ao odiá-los ou está com raiva delas. Você está, na verdade, apenas continuando a machucar-se e o diabo está dando uma festa. Bem, isso não é justo. Não, o que as pessoas fazem com a gente não é justo. Mas há um plano muito melhor na palavra de Deus, que é o que Deus disse: eu vou trazer a justiça.
Isso significa que Deus é o único que pode pegar as coisas erradas e fazê-las certas. E Deus vai fazer isso, mas você não pode manter suas cinzas. Agora, este é o lugar onde estamos hoje. Você está pronto para perdoar totalmente? Completamente? Bem, eu tentei. Eu apenas sinto. Perdão não é um sentimento, é uma decisão que você faz sobre como vai tratar as pessoas, como vai falar e como vai orar por elas. Quero dizer, você pode simplesmente se encolher por dentro quando você vê alguém que te machucou, que te feriu. Isso não significa que você não pode perdoá-los e também amá-los. Mesmo o amor não é um sentimento, é uma decisão. Nós não queremos orar para os nossos inimigos serem abençoados, mas Deus diz para fazê-lo. Então deve ter algo incrível nisso para nós. Eu mesma disse a Deus, você sabe, eu vou orar para eles serem abençoados, mas para ser honesta, eu não quero que eles sejam abençoados. Nós não precisamos jogar com Deus, Ele sabe tudo. Eu tenho medo de orar e você responder minha oração, eu realmente não quero que eles sejam abençoados, mas, sabe, eu vou fazê-lo em obediência a você. E sabe como é? Eu acho que a resposta de Deus pode ser, você não precisa se preocupar com isso, a primeira coisa que eu vou fazer é abençoá-lo com uma revelação. Não é como se você orar para os seus inimigos, eles vão ganhar uma nova casa, um novo carro, sabe? Quando oramos pelas pessoas, significa que Deus pode abrir os olhos delas para ver o que realmente estão fazendo. Agora aqui está a coisa, pessoas feridas ferem as pessoas. Meu pai estava tão confuso. Ele sabia que abusar sexualmente de mim estava errado, mas na verdade eu me lembro do dia em que ele olhou para mim dizendo, eu estava com os meus 60 anos e ele estava com seus 80 e ele nunca tinha pedido desculpas, ele finalmente chegou a fazê-lo e ele disse, eu não tinha ideia de que o que eu estava fazendo com você estava te machucando tanto. Eu não acho que as pessoas percebem isso. Ele começou a ver coisas na televisão sobre o abuso e começou a ter um pouco de revelação do que isso faz com as pessoas e ele não tinha ideia nenhuma. Ele sabia que era errado, ele sabia que era egoísta, mas ele não tinha ideia de como os efeitos ao longo prazo seriam na minha vida. Eu acho que muitas pessoas que nos ferem, elas estão apenas agindo devido à sua própria dor e elas realmente não têm ideia do que estão fazendo. E nós precisamos parar de ficar zangados sobre algo o tempo inteiro e ficarmos felizes por Deus poder pegar esse lixo em nossas vidas e fazer um bom trabalho. Amém? Que mensagem cheia de alegria é o Evangelho de Jesus Cristo. As boas novas do Evangelho. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregar as boas novas, para lhe trazer boas novas e as boas notícias de que não há nada em sua vida que te machuque, que Jesus não possa curar. Agora, Ele nos dá beleza por cinzas e óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de um espírito angustiado e sobrecarregado, a fim de que se chame um carvalho, que se chamem uma árvore de justiça, alto, forte, magnífico, distinguido pela retidão, justiça e honestidade com Deus. Plantações do Senhor, para que Ele possa ser glorificado. Assim, Deus quer nos levar de ser uma destruição, de uma confusão total, a alguém que está curado e íntegro e ajudando outras pessoas, cuja vida glorifica a Ele a cada pequena respiração. Você fala sobre como mandar o diabo de volta, isso é vingança que ele não gosta. E nos versos 7 e 8, em vez de sua anterior vergonha, tereis dupla honra. Em vez de desonra e opróbrio, seu povo se regozijará em sua porção. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro do que perderam. Oh Deus, que maravilha! E eles terão perpétua alegria. Sabe, eu desisti de algumas coisas, eu nunca cheguei a ser uma criança, mas eu acho que teria sido bom, mas agora eu tenho o dobro, de acordo com a palavra de Deus, que eu teria se eu tivesse tido uma vida normal. Não se sente e fique deprimido porque você nunca teve uma vida normal. Dê essas coisas para Deus. Dê a vida quebrada que você teve, dê-lhe a sua dor,
Dê-lhe todas as suas desvantagens, dê-lhe tudo com que você teve uma má atitude a respeito e deixe que ele lhe dê de volta o dobro do que perdeu. Você vai acabar com o melhor negócio a longo prazo do que se o primeiro plano tivesse dado certo. Quero dizer, se nós realmente entendemos isso, como podemos estar de outro jeito que não animados com a nossa caminhada com Deus? E sabe, você nunca vai me convencer de que o que eu estou dizendo é verdade. Isso não é só conversa. Isso não é apenas uma sessão de animação. Isso aconteceu comigo. E eu já vi isso acontecer com outras pessoas. Dave compartilhou sua história na noite passada sobre seu pai ser alcoólatra e nunca estar com eles, nunca ir a qualquer tipo de jogo de bola. Seu pai só se escondia no porão o tempo inteiro e bebiam. Eles tinham como que, naquela época, eles tinham antigos porões e eles tinham aqueles fornos bem grandes de carvão e muitas vezes, quando as pessoas não estavam usando esses fornos, ficava apenas como um quarto sujo na casa. E é aí que seu pai escondia suas garrafas de vinho e toda a sala estava cheia de garrafas de vinho. E ainda assim, Dave teve uma mãe piedosa. E ele era um homem piedoso. E ele serviu nas Forças Armadas e ele queria ajudar alguém. Orou por uma esposa que precisasse de ajuda. E, meu Deus, aqui estamos agora. Poderíamos ter apenas ficado duas pessoas miseráveis. Ele poderia ter sido amargo porque ele nunca teve um pai. Poderia ter se tornado um alcoólatra como seu pai. Poderia ser cheio de ódio. Poderia ter odiado as pessoas toda a minha vida. Eu poderia ter sido uma prostituta ou feito coisas terríveis. Mas Deus... Vamos lá. Mas Deus... O meu desejo hoje é que você pudesse apenas por 5 minutos olhar e ver como eu era por dentro. Oh, eu poderia me vestir, ir à igreja e colocar um pouco de tinta em cima e ninguém saberia. Mas, queridos, vocês não iam querer ter um relacionamento íntimo comigo. Como eu disse, podemos nos vestir, ir para o trabalho, ir à igreja ou ao shopping center. Mas você chega perto dessas pessoas... Cara, é por isso que um monte de pessoas bagunçadas estão petrificadas na intimidade. Elas estão com medo de que alguém descubra como elas são. O verso 8, a primeira frase, porque o Senhor ama a justiça. Uma das coisas favoritas sobre o caráter de Deus é que Ele é justo. A vida não é justa, mas Deus é justo. Amém? Agora, eu não acredito que Deus só quer que você se machuque e viva machucado. Eu nem mesmo acredito que Deus quer que sejamos curados e apenas vivamos curados. Ele quer que vamos para a terceira etapa. Eu estou pronto para ajudar outras pessoas. Então, se você quiser realmente deixar o diabo louco e recuperar tudo que ele te roubou, você diga, eu não vou viver ferido toda a minha vida, vou receber a cura, mas eu não vou parar por aqui, não vou apenas sentar e desfrutar da minha boa sensação de cura, eu vou passar a minha vida ajudando as outras pessoas a perceber que o que Deus fez por mim, Ele também pode fazer por elas. Você pode colocar um fim às gerações de devastação. Se você for aquele que vai desenhar a linhagem de Cristo em toda a sua vida e dizer essa confusão que veio de meus pais para mim, não vai de mim para os meus filhos. Não transmita isso. Agora, pessoas emocionalmente doentes foram feridas em sua alma e nunca foram devidamente curadas. Qual o caminho para a cura? Eu apenas escrevi alguns passos aqui. Número 1, acredite que Deus pode trabalhar com tudo o que aconteceu com você para o seu bem. Essa é a primeira coisa a acreditar. Não importa o que aconteceu, Deus pode trabalhar para o seu bem. E se eu fosse você, eu viveria com essa crença cada dia da minha vida. Em segundo lugar, perdoar totalmente. Já falamos muito sobre isso. Número 3, renove a sua mente. Se você foi ferido, garanto que você não sabe como pensar direito. Desculpe, mas você não sabe. Não querendo te insultar, mas não sabe. Não é como dizer quantas pessoas que amam a Deus, suas mentes estão tão confusas. E elas acreditam em todas essas mentiras que o diabo lhes conta, como você nunca poderá superar, você nunca vai ser bom, você é mercadoria usada. Passei tantos anos da minha vida com a natureza baseada na vergonha. Eu tinha vergonha não apenas do que meu pai fez, mas eu tinha vergonha de mim porque ele fez isso. E eu tinha um disco constantemente tocando na minha cabeça. Era uma música de uma frase, o que é de errado comigo? O que é de errado comigo? O que está errado comigo? O que é de errado comigo?
Algum dia você já ouviu o que há de errado comigo, o que há de errado comigo, porque eu não sou como as outras pessoas, o que há de errado comigo. E quer saber, eu nunca mais ouço essa música tocando. Nunca mais ouço essa música. Amém? Uma das minhas coisas favoritas sobre o caráter de Deus é que Ele é sempre justo. A vida não é justa, mas Deus é justo. Amém? Agora, eu não acredito que Deus quer que você se machuque e viva machucado. Também não acredito que Deus quer que sejamos curados e vivamos curados. Eu acho que Ele quer que a gente vá para a terceira etapa, que agora eu estou pronto para ajudar outras pessoas. Então, se você quiser realmente deixar o diabo louco e recuperar tudo que ele roubou de você, diga: eu não vou viver ferido por toda a minha vida. Eu vou receber a cura. E eu não vou parar por aí. Eu não vou apenas me sentar e desfrutar da minha boa sensação de cura. Vou passar a minha vida ajudando outros a perceberem que o que Deus fez por mim, Ele também pode fazer por outra pessoa. Você pode colocar um fim nas gerações de devastação? Se você for aquele que vai desenhar a linhagem de Cristo em sua vida e disser: esta confusão que veio dos meus pais para mim, não vai de mim para os meus filhos. Não transmita isso. Agora, pessoas emocionalmente doentes foram feridas em sua alma e nunca foram curadas. Qual é o caminho para a cura? Escrevi aqui alguns passos. Número 1, acredite que Deus pode trabalhar com tudo o que lhe aconteceu para o seu bem. É a primeira coisa a acreditar. Não importa o que aconteceu, Deus pode trabalhar para o meu bem. E se eu fosse você, eu viveria com essa crença cada dia da minha vida. Em segundo lugar, perdoar totalmente. Nós conversamos sobre isso. Número 3, renove a sua mente. Se você foi muito ferido, posso lhe garantir que não sabe como pensar direito. Desculpe, mas você não sabe. Não querendo te insultar, mas você não sabe. Não dá para dizer quantas pessoas que amam a Deus e suas mentes estão confusas. E elas acreditam em todas essas mentiras que o diabo lhes conta, como você nunca poderá superar, você nunca vai ser bom, você é uma mercadoria usada. Passei tantos anos da minha vida com a natureza baseada na vergonha. Eu tinha vergonha não apenas do que meu pai fez, mas eu tinha vergonha de mim pelo que ele fez. Eu tinha um disco constantemente na minha cabeça, era uma música de uma só frase: o que há de errado comigo? 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 Alguém já ouviu isso? O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Porque eu não sou como as outras pessoas. O que há de errado comigo? Mas sabe, eu nunca mais ouvi essa música tocando. E nunca mais ouvirei ela outra vez. Amém? Então renove a sua mente. Vou lhe dizer como renovar sua mente. Isso funciona. Eu lhe digo a verdade. Se você quer ser um cristão pegando fogo, vitorioso, mais que vencedor, alguém que Deus pode usar, isso vai custar trabalho e esforço. E só assim você saberá. Nós somos salvos pela graça e tudo que vem a nós vem pela graça. Mas a graça, ela não se opõe a fazer um esforço. A graça se opõe a pensar que pelo que você faz, pelo esforço que você faz, é que agora você merece algo de Deus. Nós nunca iremos merecer nada de Deus, mas nós fazemos o esforço para ser tudo que Deus quer que sejamos por causa do que Ele fez por nós. Eu faço um esforço a cada dia. Todos os dias eu me dedico àquele tempo que eu preciso com Deus. Todos os dias eu tenho que disciplinar minha mente. Todos os dias eu tenho que disciplinar minha boca. Vamos lá. Todos os dias eu tenho que estar pronta para não viver ofendida. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ou talvez de vez em quando, se eu ficar em casa totalmente sozinha, sem ninguém, apenas com o cachorro, sabe? Não tenho que fazer esse esforço. Mas, querida, quando eu chego perto de pessoas, eu posso me dar bem com todo mundo até voltarem para casa. Eu ainda tenho ótimas pessoas na minha vida. Receba mega doses do amor de Deus para a sua cura emocional. Oh, meu Deus, você tem que aprender a nadar no amor de Deus. Deus me ama, 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 Deus me ama. Vá olhar para si no espelho e diga: Deus me ama. Não determine o seu valor por como as pessoas têm tratado você.
E em seguida compreenda a natureza das emoções e aprenda a gerenciá-las ao invés de deixá-las gerenciar você. Só porque você sente algo não significa que é algo que você tem que fazer. Agora, você está pronto para trocar beleza por cinza? Se assim for, tem que desistir das cinzas. Agora vamos olhar para algumas escrituras que... Eu não sei se você me ouve o tempo todo, você pode estar farto de ouvir sobre o homem paralítico em João, mas... Dave apenas me diz por vezes se tivermos que citar o homem paralítico mais uma vez. Eu estou feliz porque estou indo para Madagascar, nunca estive lá, posso falar do homem paralítico o tanto que eu quiser, ninguém vai saber. Também estou indo para Namíbia e falarei sobre ele novamente, porque esse cara é como exemplo clássico de onde nós estamos. Há alguém aqui que nunca me ouviu pregar sobre o homem aleijado em João 5? Fantástico! David disse que eu poderia fazer uma série inteira sobre o homem paralítico. Ele disse, você poderia só... Porque eu conto uma história postando corrida com o homem paralítico no McDonald's pelo último lugar. Então ele disse, você poderia ter o homem paralítico no McDonald's e o homem paralítico em João 5 e poderia fazer um ensinamento inteiro sobre ele. Eu não vou contar a você sobre o homem paralítico no McDonald's, isso é outra história. Tudo bem, João capítulo 5. Você vai ter que talvez precise ouvir novamente porque você não entendeu nas outras 12 vezes que eu falei, não sei. Agora, aqui está o negócio. Eu só vou contar-lhe a primeira parte disso. Vamos olhar para apenas alguns versículos. Havia um tanque Vamos ver onde era o tanque. Era perto de uma porta de ovelhas e era Betesda. E tinha 5 entradas como aberturas, por onde você poderia passar por esses arcos e estar no tanque. E em torno deste tanque estavam todos os tipos de pessoas aleijadas e doentes durante todo o ano, porque uma vez por ano, um anjo vinha e agitava aquelas águas. E quem entrasse na água primeiro, uma pessoa, uma vez por ano, conseguia um milagre. Agora, você sabe, infelizmente eu acho que é o que muitos de nós fazemos. Nós não queremos fazer mais nada durante todo o ano. Exceto sentar e esperar que sejamos a única pessoa que obtenha um avanço completo e não precise fazer nada. Oh, sim, desta vez você vai conseguir. Eu acredito que você vai conseguir. Então, o verso 5, um dos homens que estavam ali e que estava sofrendo de uma paralisia havia 38 anos. Deixa eu lhe perguntar, quanto tempo tem o seu estrago? Quando Jesus o viu ali deitado, desamparado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, naquelas condições, Jesus lhe perguntou, eu amo isso, você quer ser curado? Você realmente está sendo sincero sobre ficar bem? Agora vou parar por aqui por um minuto e dizer a você. Você viu esta conferência apenas para ver como sou quando não estou na TV? Ou você veio porque você realmente quer avançar com Deus? Eu vou lhe dizer uma coisa, sempre que nós passamos para algo melhor, nós temos que deixar algo para trás. Então eu simplesmente quero dizer, você está realmente sério sobre as mudanças em sua vida que você precisa? Você está pronto para mudar em vez de apenas querer que Deus mude todo mundo que está em torno de você? Para que possa ter uma vida melhor? Bem, quer saber? Se você disser sim, então Deus pode lhe dar beleza por cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Você pode se tornar o plantio do Senhor, uma árvore de justiça, glorificando a Deus todos os dias da sua vida. Se você for realmente sério sobre ficar bem. Agora, deixe-me dizer isso por talvez 2 minutos.
Se qualquer um de nós for sério sobre ficar bem e ser um cristão realmente vitorioso, por favor, escutem o que eu vou dizer. Você vai precisar fazer uma coisa, e se você não fizer isso que eu vou lhe dizer, então nada mais que alguém fizer para você vai funcionar. Você vai precisar aprender a estudar a palavra de Deus. Eu não acho que se possa ter vitória de mão beijada. Eu sou grata por você gostar do meu programa de TV, eu oro para que você o veja todos os dias. Sou muito grata por você ter vindo à conferência, mas eu vou te dizer, você precisa de seu tempo de estudo pessoal, você, a sua Bíblia, um caderno e o Espírito Santo. Porque eu sou a professora, o Espírito Santo é o professor. Eu posso lhe dar um pedaço do quebra-cabeça. Você pode talvez ir à igreja amanhã de manhã e o pastor pode dar-lhe um pedaço do quebra-cabeça. Isto é ótimo. Você precisa de todos nós. Deus dá os dons do ministério para a edificação do corpo para que possamos sair e fazer o nosso trabalho. Mas nada pode substituir o seu tempo com Deus. Se você me perguntar qual é a única coisa que eu faço, que eu acredito, se eu pudesse dizer que alguma coisa que eu faço, que ajuda-me a ser a pessoa que sou e a fazer o que eu faço, eu diria que é isso. Minha hora diária pela manhã com Deus. Eu não estou dizendo que algo espetacular acontece todos os dias. De fato, eu diria que a maioria dos dias são apenas assustadoramente comuns. Mas eu vou lhe dizer no que eu acredito. Eu acredito nisso com todo o meu ser. Eu não acho que é o que eu faço nesse tempo que faz muita diferença. Acredito que o que honra a Deus é que vamos a Ele dando-lhe o nosso tempo, porque fazendo isso estamos dizendo, eu não posso fazer qualquer coisa que vale a pena sem você. E qualquer pessoa que esteja muito ocupado para passar tempo com Deus e está muito ocupada, provavelmente não fazendo nada que esteja gerando bons frutos em sua vida. Eu não estou dizendo isso para fazer alguém se sentir mal. É uma área de sua vida onde o diabo vai lutar com você mais do que qualquer outra coisa e petrifica o pensar que você pode realmente conhecer a Deus por si mesmo. Vamos lá, você não pode ter fé de segunda mão. Você precisa do seu próprio relacionamento com Deus, sua própria experiência com Deus. Havia um certo homem ali que tinha sofrido com um distúrbio profundo por 38 anos e Jesus, vendo deitado ali, disse, você realmente quer ficar bem? Está falando sério? Verso 7, disse o paralítico, Senhor, oh meu Deus, eu adoro isso. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu ainda estou tentando entrar, vem outra pessoa e ela entra antes de mim. Bem sim, Jesus, eu quero ficar bem, mas eu não tenho ninguém para me colocar no tanque, sabe, Jesus? E mesmo quando eu tento, alguém sempre entra na minha frente. E quer saber, Jesus não disse, oh, pobre coitado. Oh... Abençoado seja seu coração. Eu te entendo. Ele disse, verso 8, levante-se! Quantos de vocês veem esse ponto de exclamação? Levante-se! Eu amo esta parte. Pegue a sua cama, a sua almofada de dormir e ande. Ele não só disse levante-se, ele disse limpe a bagunça que você fez nos 38 anos que esteve aqui. Temos que parar de sentir pena de nós mesmos e temos de parar de pensar que o mundo nos deve alguma coisa. Toda essa mentalidade de hoje, toda esta mentalidade de justiça. Oh, meu Deus, ela não só é terrível, mas ela é tão perigosa.
Ninguém me deve coisa alguma. Não é culpa de outra pessoa meu pai ter abusado de mim e eles não têm que me pagar por isso. Porque Deus disse que iria me pagar de volta. Ele me daria o dobro do que eu perdi e desisti. Mas eu nunca vou conseguir o dobro de Deus. Se eu mantiver a minha atitude ruim, minha autopiedade, minha mentalidade de justiça, meu ressentimento, você tem que desistir das cinzas. Vamos. Pra ser honesta, quando você é ferido por muito tempo, há quase como um amortecimento que se instala. Odeio dizer isso, mas às vezes quando eu partilho coisas como esta, eu posso olhar toda esta plateia e eu posso saber quem está entendendo e quem não está entendendo. E é porque é uma centelha de vida que entra nas pessoas quando elas estão se conectando. Mas às vezes as pessoas foram tão machucadas por tanto tempo que elas ficam inertes. Agite sua esperança hoje. Deus está tentando acender uma centelha de esperança no interior de vocês. E a esperança é a antecipação feliz de algo bom que vai acontecer. Vai em frente, eu te desafio, até mesmo que seja um pouquinho de esperança. Fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover uma montanha. Basta ir em frente e deixar o diabo louco. Apenas dizendo em voz alta: algo de bom vai acontecer na minha vida. Amém? Deus nos promete a transformação, não transporte, mas a transformação. Você diz, hã? Bem, sabe, Enoque foi trasladado. Ele, de repente, não estava mais aqui, ele estava com Deus, sabe? Oxi! Deus não nos promete isso quando se trata de crescimento espiritual e mudança de vida. Enoque foi trasladado porque ele estava tão perto de Deus, ele não poderia mais ficar aqui. Eu queria um pouco disso, mas eu tenho um caminho a seguir. Agora, o que estou tentando dizer é, você sabe, você não pode ter um drive-thru de avanço. Isso não é como encomendar um McLanche feliz. Se quer avançar, você tem que passar por ele. Você não dirige através, você atravessa. Em 2 Coríntios 3,18, vamos lá. Versículo 17 agora. O Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Liberdade da escravidão. E todos nós, com a face descoberta, há muitas mensagens aqui. A ideia principal quando diz rosto coberto, isso significa você precisa ler a palavra de Deus com seus óculos da graça, não lê-la como a lei. Porque quando Moisés recebeu a lei, até a lei deixou tanta glória no rosto que ele teve que usar um véu sobre o rosto. Mas agora Deus está dizendo, se você quiser vir sobre a nova aliança que eu estou dando a você, este pacto de graça, você tem que ter cuidado de não ler tudo aqui como um eu tenho que, mas você lê como uau, impressionante, ótimo, eu consigo fazer isso e olha o que vai acontecer na minha vida.
Você não tem que orar, você começa a orar. Você não tem que dar, você começa a dar. Você não tem que amar as pessoas, você começa a amar as pessoas. Você não tem que perdoar as pessoas, você começa a perdoar. Você não tem que ser uma bênção, você pode levantar-se e ser um resmungão e fazer as pessoas infelizes se você quiser, mas você não tem que viver desse jeito, porque Ele veio para nos libertar mais do que qualquer coisa de nós mesmos. Liberdade para mim agora é não ter que ficar preocupada por mais que 7 minutos, porque o meu marido comprou um carro de corrida que eu não queria que ele tivesse. Sim, você não estava aqui, não ouviu a história do Dave na noite passada, eu não vou contar de novo. Bem, eu vou. O Dave comprou um carro e eu não queria que ele comprasse. Vamos lá, vou fazer uma versão resumida. Eu estou na cama, pronta para dormir, aconchegada, e o telefone toca. Eu e Danny, ele disse, estamos na concessionária Ford. Eu disse, o que está fazendo na concessionária? Pensei que você estava indo jogar golfe. Ele disse, bem, quando terminamos, fomos para a concessionária. Sabe, há um carro aqui que eu realmente gostaria de ter. Imediatamente, meu interior fiz... Porque estamos casados há algum tempo e já passamos por essas coisas de carro, sabe? Qualquer uma das senhoras aqui me acompanhando sabem do que eu estou falando. Sabe, você poderia dirigir o mesmo carro até as rodas caírem, mas você sabe... Eu disse, você tem um excelente carro. Você vai se livrar desse carro, não? Este é um carro de corrida? Eu disse, Dave, você tem 74 anos. Oh, por favor. Por que você precisa de um carro de corrida com essas tubulações para que quando você parar no sinal fechado, ele apenas fica roncando? Estou dizendo, você não acha que vou parecer um pouco ridícula nisso? Eu sou velha. De qualquer maneira, para resumir, era óbvio que ele realmente não queria tê-lo e... Gente, eu aprendi há muito tempo que não vale a pena lutar com isso. E eu não tenho energia para estar zangada com isso mais. Tem alguém aqui em casa hoje? Quantos de vocês não tem mais energia para estar zangado com algo que você não pode fazer nada a respeito? De qualquer maneira, é um pouco chato quando alguém está fazendo algo que você não gosta e eles lhes dão uma escritura para apoiá-los. E veja, o problema era que não tínhamos um lugar na garagem para estacionar o carro. E assim, depois que desliguei o telefone, eu estou pensando, onde ele vai colocá-lo? Então eu liguei de volta e eu disse, onde você vai colocar o carro? Ele disse, pensei que pudesse se livrar do seu. Bem, para não soar mal, eu não dirijo o carro de qualquer maneira, sabe? Mas ele tem 7 anos e tem 20 mil quilômetros rodados. Dave comprou para mim apenas um pequeno carro de menina. E sabe, eu já disse... Inúmeras vezes nos últimos 2 anos, nós devíamos vender esse carro, nos livrar dele. Ele dizia, não, você não pode vender esse carro, eu te comprei esse carro, esse é o seu carro, eu não quero que venda. E assim, quando ele me perguntou, quando eu perguntei-lhe sobre o lugar de estacionamento, ele disse, eu pensei que poderíamos vender o seu carro, espere um minuto. Eu pensei que você não queria que vendesse o meu carro. Nós falamos sobre isso várias vezes, você dizia que não ia vendê-lo, então ele disse, Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Vamos, algumas das minhas irmãs podem dizer, Bu, Dave! Sim, vão em frente, rapazes, digam-lhe sim, Dave! Endireite-se, vamos ficar espirituais novamente. E aqui está, esta é a liberdade. Que eu não tinha que ficar zangada, que eu não tinha que controlar a situação, que não poderia ser do meu jeito e ainda ser feliz. Vamos lá, eu não estou mais quebrantada. Ele cura os quebrantados de coração. Ele liga-lhes as feridas e cura suas contusões. Ele lhes dá beleza em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. E Ele é um Deus de justiça que lhe dá uma dupla recompensa por tudo que você perdeu.